Olá, pessoal, tudo bem? Hoje aqui tá tudo diferente, né? Mas como é Dia das Mães, não tem ninguém melhor para ser entrevistada como a idealizadora desse grande projeto. E afinal foi Deus que colocou no coração dela. Vem, Gisele! Tudo bem, minha querida? Seja bem-vindo no Jardim de Testemunho. Que privilégio, gente, isso não é coisa minha não, viu? Eu falei para a equipe que eu ia ser verdadeira, isso não é coisa minha. Mas brincadeiras à parte, é uma honra estar aqui. Eu Hoje tô nós vamos tremendo que eu tô do outro lado, hein? Vamos te conhecer um pouquinho melhor, né, Ai, Gisele? que bênção, Pode que honra, sentar. que privilégio, dá licença. Gente, essa cadeira é assustadora, meu Deus do céu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aí, Gisele, como você está, minha querida? Eu tô bem, graças a Deus, o Senhor nos trouxe até aqui. Eu tô muito surpresa, tô muito feliz e eu glorifico a Deus por esse momento, né? Sim. É diferente estar do outro lado da cadeira, mas eu espero conseguir corresponder a essa oportunidade. Com certeza vai corresponder, Gi, porque eu te conhecendo há algum tempo, você é uma pessoa muito especial. Tenho certeza que você tem coisas lindas para compartilhar conosco. Então não teria pessoa mais indicada para ser homenageada nesse Dia das Mães. Então vamos lá, Gi, se apresenta aí para as pessoas que não conhecem você direitinho, como a gente. Amém. Gente, eu me chamo Gisele, como vocês sabem, congrego aqui no Jardim Tamoio, vou fazer 40 anos já, tenho aí um tempinho, sou mãe, sou esposa e tô aqui nesse tempo que Deus preparou, atuando aqui na igreja do Jardim Tamoio, junto com toda a equipe, com os meus irmãos. Com certeza, Gisele. E me diz, quem é a Gisele? Gente, eu sou uma menina alegre, eu sou uma menina muito sonhadora, mas uma palavra assim que me define, que me impacta realmente, é que eu sou uma improvável do Senhor. E por que você é assim, se acha uma improvável? Eu me acho uma improvável porque Deus sempre faz além do que a gente sonha, do que a gente imagina, né, Estela? E estar aqui hoje nesse jardim, estar vivendo esse momento, estar nesse tempo que o Senhor nos chamou, é um privilégio. Sim. E assim, quem me conhece, quem conviveu comigo desde a infância, eu sempre fui muito faladeira, muito comunicativa, mas também muito atrapalhada, sabe? Eu vim de uma infância muito sofrida, com muitos nãos, a gente não tinha uma vida assim com muitas regalias, e sempre essa coisa de ser muito assim espalhafatosa, em muitos momentos da minha vida foi muito negativo. Eu tive problema na minha adolescência, eu tive problema no meu trabalho, na minha fase adulta, das pessoas olharem para mim e achar que eu não servia para determinado cargo, porque eu era muito espalhafatosa, muito para frente. Mas foi justamente isso que o Espírito Santo de Deus usou para me trazer até aqui. Porque era desse jeito que ele te queria, porque o propósito que ele tinha na sua vida precisava de ser você. Porque afinal foi ele que te fez, te criou e ele tinha um propósito muito lindo, né, Gi? Lá na frente. E você falando isso alegra meu coração, porque realmente é aonde Deus está te colocando e tem te colocado, precisa dessa sua espontaneidade, né? De ser essa pessoa desenvolta, né, com facilidade, que é 1001 utilidades, porque para quem não sabe, a Gi é 1001 utilidades, gente. Ela é decoradora, ela é mãe, ela é filha, ela é amiga, ela é conselheira, ela é pregadora da palavra de Deus. Vocês que estão falando, gente. Não, eu posso dizer isso porque realmente Deus tem usado a Gi tremendamente na palavra. Então, tudo tinha um propósito, né, Gi, na sua vida. E a sua infância, assim, o que você tem a dizer da sua infância? Você nasceu aqui em Jundiaí mesmo? Eu nasci aqui, eu sou filha de mineiros, né? Então, tem ali aquela questão do frango caipira, do requeijão, do queijo, mas a minha infância em si, ela foi uma infância feliz, porém foi uma infância com muitas privações. Por isso que eu falei que no início, eu sou uma improvável de Deus, sabe? Teve época assim, geralmente final de ano, que as mães compram roupa para os seus filhos, né, para passar o ano novo na igreja, para passar o Natal. Teve muitos momentos que a gente não tinha a melhor comida, não tinha a melhor roupa. E você vê ali na infância os comentários das pessoas falando a seu respeito. E às vezes a pessoa não falava direto para você, mas você chegar num ambiente, você sentir aquele clima, né? Se sentir rejeitada, se sentir diferente. Então, a minha infância foi um período que eu me sentia muito deslocada. Parecia que eu não cabia em lugar nenhum.
sabe? Eu chegava nos lugares, eu estava sempre sorrindo, mas tanto eu quanto meu irmão, assim, a gente se sentia não pertencente àquele lugar. Mas hoje, fazendo uma retrospectiva de tudo, hoje o Senhor me deu um lugar. Hoje eu pertenço a algum lugar. Tanto na igreja, quanto no reino de Deus, exatamente. Sim. O Senhor, Ele configurou ao longo da vida a minha identidade. E eu quero aproveitar e falar para você, eu sei que está no comecinho da entrevista. Não, mas pode sentir a vontade. Mas falar para você, que talvez você está vivendo um momento na sua vida que parece que você não pertence a lugar nenhum. Parece que você não se descobriu em Deus. Eu vejo muitas mulheres falando, qual é o meu chamado? Sim. Como que Deus vai me usar? Calma, vai chegar o tempo de Deus. Tudo que está acontecendo na tua vida tem uma linha do tempo do céu. Tem um propósito que o Senhor escreveu para você. E eu estar aqui é uma honra, glória a Deus por isso, é uma grande honra, mas eu não sou diferente de você. E Deus é o mesmo. O Deus que fez na vida da Estela, o Deus que tem feito grandes coisas na minha vida, Ele vai fazer a você, na sua vida também. Vai chegar o tempo que você vai entender o teu lugar em Deus. Com certeza. Gi, com certeza, todas essas pessoas que Deus tem algo muito grande para fazer, a gente vê que ela vem marcada por muito sofrimento. É bem isso. É impressionante. Os maiores pregadores que a gente conhece, as pessoas que são referências para nós, geralmente teve uma infância difícil, uma adolescência, rejeição, muita luta até chegar a entender o seu propósito. Verdade. E então eu vejo isso na sua vida também, Glória porque talvez você não se vê como nós vemos você, como Deus imagina, como Deus te vê, né? De uma forma gloriosa. E assim, quando você começou a entender que Deus tinha algo na sua vida? Então, depois que passou toda essa fase da infância, que eu fui para minha adolescência, e aí o Senhor começou a usar pessoas para falar. Onde eu ia, o Senhor sempre falava algo, olha, um dia eu vou te levantar. Um dia eu vou te usar. Só que eu sempre cantei na igreja, desde pequena. Sim. E aí, o Senhor sempre falava, um dia eu vou te levantar para falar a minha palavra. Mas eu não conseguia, eu não me imaginava fazendo aquilo. Sim. Até porque, assim, tem pregadores na minha família. Eu sou de uma família, graças a Deus, eu sou privilegiada. Talento, de né? muitos talentos. Tem pregadores, tem cantores, tem profetas. Então, era um ambiente comum para mim. Mas eu não me via naquela posição. Eu falei, Senhor, imagina, o meu negócio é cantar. Eu nasci para cantar, eu nasci para a área do louvor. Sim. Não para a área da palavra. Mas aí, na adolescência, conforme eu fui crescendo, o Espírito Santo de Deus, ele foi aflorando. E ele foi sempre apontando, olha, se prepara que eu vou te levantar. Eu falei, Senhor, então, eu tô esperando, Jesus. Se é o Senhor que tá falando, vai se cumprir. Eu não tenho pretensão de Jesus, eu tô confortável aonde eu estou. Mas se é um plano do Senhor, me ajuda a chegar lá. A oração era essa. Sim, com certeza. E assim, a sua mãe, sua família, o que você tem a dizer? Como eles contribuíram para o seu ministério? Olha, eu tenho a dizer... E aproveitando que esse episódio é especial de Dia das Mães, até falei para Estela, eu não posso esquecer de honrar minha mãe, né? O meu pai, a minha mãe. É que como é especial das mães, vou puxar um pouquinho mais pro lado dela. Da sua mãe. Mas foram de iguais ali, né? Orando, intercedendo, cuidando de mim. Mas eu falo que a minha história com a maternidade, ela começou quando eu estava no ventre da minha mãe. Porque se eu estou aqui hoje, é porque eu sou fruto da oração de uma mãe. Sabe, demorou 38 anos, né, quase 40 anos, para eu entender o propósito de Deus na minha vida e para eu realmente me colocar na posição. Mas a minha história com a maternidade começou lá. Porque uma menina, como eu falei, espalhafatosa, estabanada, deslocada, se sentia inferior, tinha muito complexo de inferioridade, eu me sentia... muito feia. Eu sei que a gente se sente assim, sabia? É normal na adolescência, cresce, né? Você se sente. Eu me sentia diferente. Mas a minha mãe, ela acreditou em mim. Ela sempre acreditou no meu ministério. E eu falo, mãe, sempre que eu tiver a oportunidade, né, de honrar você, de honrar o meu pai, eu vou honrar. Porque eu só estou aqui hoje porque eu tive uma mãe que acreditou em mim. Mãe, você tem o projeto de Deus acerca do teu filho gerado no teu coração. A gente estava falando disso, a maternidade ela é muito difícil, ela é extremamente desafiadora, mas o teu filho, Deus fez ele do tamanho certinho, Deus ele projetou ele com a capacidade que você
pode, mãe, você pode passar, você pode suportar, você pode viver essa maternidade de uma maneira melhor. Sabe por quê? Porque você é a mãe certa para o teu filho. O Espírito Santo de Deus, ele já deu para você estrutura para passar o que você tiver que passar. Não desista do teu filho. Se eu estou aqui nesse jardim, diante desse privilégio, desse presente, é porque a minha mãe, Eda Ramos, ela não desistiu de mim. Que lindo isso, glória a Deus, que privilégio, mãe Eda, ter uma filha dessa, que bênção. E dê um conselho para adolescente que você falou aí sobre inferioridade, como você se sentia e como Deus tirou você dessa situação, quando você começou a ter uma identidade, entender que você era tão linda, né, que foi Deus que te fez, a imagem e semelhança dele. Glória a Deus. Bom, o que eu poderia dizer para você, adolescente, menina, menino que me assiste aí da sua casa, é que a adolescência ela é um período de muitas incertezas, muitos questionamentos. Tinha muitas vezes que eu falava assim, Deus, eu nasci na família errada. Deus, eu estou no lugar errado. Deus, não é possível. Tem tanta gente que nasceu numa família com a mãe assim, com o pai assim, com condições financeiras melhores. Por que eu, Senhor? Porque comigo, Senhor? Eu tinha muitos questionamentos dentro de mim. Mas a minha mãe, os meus pais, eles, com toda dificuldade, eles deixaram algo, gente, que não tem valor, que foi um legado de oração. Então, mesmo nas minhas rebeldias, eu tive meus momentos. A gente tá aqui hoje, né, Estela? Estamos aqui arrumadinha, estamos aqui bonitinha, mas teve uma história por trás. Teve choro, teve oração, pessoas que pagaram o preço para a gente estar aqui. E você pode ter certeza, adolescente, tem alguém pagando o preço pela sua vida. Quantos adolescentes têm uma mãe de joelho dentro do quarto orando e eles não valorizam? Porque hoje, já na minha fase adulta, eu sei que os meus pais não me deram tantas coisas materiais naquele momento, mas eles me deixaram um legado de fé. Então, todo momento que eu tive ali a minha fase, a minha fraqueza, relacionamentos frustrados, frustrei pessoas, mas o Senhor sempre me levou, Estela, para o caminho da oração. Adolescente, não despreze o caminho da oração. Se é tudo que o teu pai e a tua mãe têm para te oferecer, aproveite. Porque isso vale muito mais que qualquer presente, que qualquer roupa que o seu pai ou sua mãe possa te dar. Porque foi na oração, Estela, nesse caminho, quantas vezes, sabe, triste, aborrecida com uma palavra, aborrecida com um namoradinho que não deu certo, aborrecida porque as coisas não saíram como eu tinha planejado, cheia de angústias dentro de mim, aí o Espírito Santo de Deus me atraía. Me atraía para o quarto. Tanto que sempre eu falo para as pessoas, Deus me tirou de um quarto escuro. Sim. Deus me tirou de um lugar que ninguém me via, como Jesus me via. De repente você está no teu quarto hoje, entristecido, aborrecido, achando que você nasceu na família errada. Sabe, nesse quarto escuro do teu coração, o Espírito Santo de Deus, ele te vê. Porque eu não sou diferente de você. Eu não sou melhor que você, nenhum de nós somos. Ele te vê aí. E aquilo que o seu pai e a tua mãe não conseguir suprir, é no teu quarto da oração que você será suprido no Senhor. E aí foi isso. Foi orando, buscando ao Senhor. E aos pouquinhos o Espírito Santo de Deus foi trabalhando e me fazendo entender que eu tinha uma identidade em Cristo. Sim, aí você começou a se ver diferente. Foi. Aí o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na minha mentalidade. Aí você foi ficando uma mocinha também, jovem. Como foi a sua juventude dentro da igreja, sua participação? Como você era como jovem? E assim, gente, também depois do casamento. A minha juventude foi uma fase assim, de muita rebeldia. Eu não entendia o que Deus queria para mim. Eu vim à igreja, Estela, mas eu não tinha um compromisso. Não é um compromisso, eu ainda não tinha tido um encontro genuíno com o Senhor. Porque uma coisa é o Deus dos seus pais. Sim. Outra coisa é você, é Ele ser o Deus da sua vida. E aí, passando essa fase assim da juventude, eu vinha para a igreja, eu atuava no grupo de louvor. Mas sabe quando você ainda não tinha vivido aquela experiência com o Espírito Santo de Deus? Eu ia para o meu quarto, eu chorava como eu falei, mas parecia que faltava algo na minha vida. E aí, depois de um relacionamento muito frustrado, eu conheci o meu esposo, o Senhor abençoou, a gente se casou, e foi num momento assim, dentro do meu relacionamento, que eu já era assim adulta, digamos assim, que eu tive um encontro
verdadeiro com o Senhor. E nisso você já estava namorando, estava casada? Foi. Aí eu já tinha passado pela juventude, eu tinha me casado com ele. Aí quando a gente fez em torno de 6 para 7 anos de matrimônio, a gente passou por uma fase muito difícil. Porque, meninas, olha só, quem vê assim não diz, né? Mas eu era muito rebelde. Eu era muito briguenta, meu marido vinha falar comigo, eu queria bater de frente, eu não entendia o propósito do casamento, eu não entendia o que a palavra do Senhor nos ensina acerca da mulher dentro do matrimônio. Eu falava, imagina que eu vou baixar minha cabeça, imagina que eu vou me submeter, imagina que eu vou ficar limpando casa sozinha, eu trabalho, ele também trabalha. E isso gerou muitas angústias dentro do meu relacionamento. Mas um dia, meninas, o Espírito Santo de Deus, ele me visitou e ele me confrontou. Ele falou assim, tá bom, você tá peitando, você acha que você é boa demais, mas agora eu que vou ter uma conversa com você. E aí o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu comecei a ter o desejo, Estela, para ir em encontros de mulheres, encontro de casais. O Espírito Santo de Deus começou a me despertar. Porque ele queria me confrontar e ele queria me moldar. Hoje eu não sou perfeita, mas assim, em vista do que eu era antes, o Espírito Santo de Deus com muita paciência, com muito jeitinho, com muito cuidado, hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher moldada. Glória a Deus, aleluia, isso é maravilhoso. Deus é bom. Nós vivemos como você, vemos isso em você, vemos o brilho de Cristo. Como você conheceu o seu esposo? Você não falou dessa fase de conhecer, de namoro? Eu conheci ele, a gente trabalhava numa empresa. E eu tinha vindo de um relacionamento muito difícil, de um término muito difícil, ele também. E aí a gente se conheceu nesse lugar. Só que o que acontece? Como eu falei, apesar de todas as minhas falhas, era muito de orar. Sim. Eu falei, Senhor, eu quero me casar, eu quero ter uma família. Mas eu quero algo que o Senhor faça na minha vida, me dá um sinal, me faça entender que é o Senhor. Eu falei, Jesus, a próxima pessoa que eu der um beijo, eu quero que seja o meu marido. Eu quero subir pro altar. Sim. E aí eu fiz esse propósito com o Senhor. Aí conheci o meu esposo, e aí quem conhece ele sabe que ele é bem tímido, ele é bem introvertido. Foi tudo que eu pedi para o Senhor. Eu falei, Deus, eu já sou muito pra frente, eu preciso de um homem que me equilibre, que me segure. E aí a gente começou a conversar, e o Espírito Santo de Deus começou a criar aquele ambiente, eu comecei a perceber química, né? Que tinha alguma coisa diferente, mas eu lembrava da oração. Eu falei, Deus, eu orei para o Senhor. Eu falei, Senhor, a próxima pessoa que eu der um beijo, eu quero que seja meu marido, e eu quero beijar namorando. Porque foi bem naquela época que tava aquele negócio de ficar, de jovenzinho fica daqui, fica dali. Eu falei, não, Senhor, se eu quero começar um casamento, uma família, eu quero começar certo. Direito, né? Fica essa palavra para a tua vida. Se você quer um casamento, se você quer formar uma família em Deus, não comece da maneira errada. Comece na oração. Tem que começar com respeito. Comece no teu quarto, né, Estela? No teu quarto escuro lá, quietinha, você e Deus. Faça prova com Deus. Pede para Ele te dizer. A gente vê quantas adolescentes hoje frustradas, mulheres que não conseguiram avançar no seu ministério com o Senhor, porque começaram da maneira errada e hoje estão sofrendo debaixo de um jugo, de um relacionamento que Deus não preparou para você. Então, cuidado, busque em Deus. Aí foi assim que a gente se conheceu. Eu orei, e aí a gente começou a pegar amizade ali nos intervalos do trabalho, na ida e na volta, a gente pegava o mesmo ônibus. Até que um dia ele olhou para mim e falou assim, você é diferente, você é alegre, você é pra cima, quer namorar comigo? Foi assim. Aí eu falei, eu lembrei da palavra, eu lembrei da minha oração, eu falei, Senhor, eu orei, eu falei para o Senhor que se fosse para eu conhecer alguém, eu quero fazer isso debaixo da tua bênção, namorando. Sim. E ainda eu falei assim, Senhor, se for de Deus, eu não vou abrir minha boca. Ele vai me procurar. Eu queria que ele viesse, sim, né? Eu não queria ir. Senhor, então traz ele até mim. Da maneira tradicional. Ele veio. Aí, gente, na hora eu lembrei da oração. E o Senhor fez, né? Ele pediu namoro, eu aceitei, a gente começou a namorar. E com um ano a gente estava se casando. E ele era cristão também? Olha, o meu esposo, a conversão dele foi muito engraçada. Porque ele começou a ir na igreja por ter vindo de um relacionamento muito frustrado, mas ele ainda não tinha feito a confissão de fé. Sim. E eu, gente, às vezes eu sou meio sem noção das coisas, assim. Eu vejo as oportunidades e eu abraço. E eu lembro que um dia, a gente estava na faculdade, eu fui lá assinar para começar a faculdade, e a gente começou a falar de Jesus. E aí ele falou assim, olha, eu tô indo na igreja. Eu falei, mas você já aceitou Jesus?
Você já recebeu, você já assumiu ele como Deus da sua vida? Ele falou, não. Eu falei, então é agora. Fiz ele ajoelhar no meio da rua. Ainda bem que a rua estava bem deserta. Por isso que eu falo, a gente não tem muita noção quando a gente é jovem. Mas é a ousadia do Espírito Santo. Eu falei, você precisa receber Jesus. Você aceita Jesus? Aí ele levantou a mão, Glória aceitou a Deus. Jesus. Ali nós oramos. E foi assim Você que ganhou você para convenceu. Jesus e para ele, né? Exatamente. Tremendo. Foi dois E deu um. certo, porque era um propósito já Verdade. por Deus. Porque quando tem um propósito, né, pode ser que a pessoa até Verdade, aceite Stella. Jesus mesmo. Conheço várias pessoas, mas tem que começar certo, com oração, Com oração. e pedindo a confirmação de Deus, né? Exatamente. Que lindo. E aí, os filhos, casamento... Então, aí, nós casados, né, passamos por esse período que eu te falei, que eu era muito... Gente, eu me achava autossuficiente, quando na verdade a gente não é nada. Mas a gente não tem noção disso até o Espírito Santo de Deus ele entrar na nossa vida. E aí foi um episódio que me marcou muito, como eu disse, que foi quando eu tive um encontro genuíno com o Senhor, foi dentro do meu relacionamento, a gente já tinha um tempo junto, mas a gente passou por um período muito esquisito, que eu achava que de repente eu tinha tomado a decisão errada, que eu casei muito nova, é isso mesmo que eu quero pra mim, é isso que Deus tem pra mim. Foi um período de muitos questionamentos internos. E aí um dia o Espírito Santo de Deus me visitou. Sim. E ele falou, olha, você precisa ter um encontro comigo, porque eu quero restaurar, eu tenho um propósito na vida de vocês, mas você precisa ser quebrantada. Sim. Você precisa ser transformada. E aí o Senhor falou pra mim, vai lá, se reconcilia com ele, pede perdão, fala pra ele das suas dificuldades que eu vou mudar a vida de vocês. Sabe, foi um período assim que eu fiquei muito perdida e eu achava que não era mais aquilo que Deus tinha pra mim. E não, era totalmente o contrário. Tudo aquilo que eu vivi naquele período de tantas incertezas, na verdade era o Espírito Santo de Deus Trabalhando, né? trabalhando no meu coração. Permitindo também você passar muitas Exatamente. coisas para ter experiência. Para fazer algo maior. Aí naquele momento eu cheguei nele, conversei, falei do que eu estava sentindo, falei das minhas angústias, confessei minhas mazelas, sabe? Ele também chorou muito. E como foi falado nos episódios anteriores, parece que eu casei 2 vezes. O dia que eu disse sim no altar e esse dia que a gente coisa, teve essa né? conversa franca e que a gente abriu o nosso coração um pro outro, porque a gente era muito novo, sabe? Muito, não vem com manual, né? Nada Isso. vem com manual, a gente Exatamente. erra também. Foi muito da idade, assim, sabe? A gente era muito novo. Será que fizemos a coisa certa? Mas não, Sim. naquele dia, o Espírito Santo de Deus nos mostrou que ele tinha um plano na nossa vida. Aí fizemos essa oração, choramos junto, passou nem 3 meses eu estava grávida. Aí eu entendi que aquela gestação era Deus dizendo, tá vendo? Aliança, né? Eu chamo os improváveis, tá Sim. vendo? Eu tenho um propósito, tá vendo? Precisava ter sido confrontado, seu orgulho ser abatido, para que a graça e o favor de Deus entrasse Sim. novamente na sua casa. Glória a Aí Deus. foi assim que eu engravidei da Yasmin. Que lindo. E a Yasmin foi sua primeira filha, que é uma menina muito linda, né? E como foi a maternidade, assim, para você? Quando eu engravidei da Yasmin, por incrível que pareça, apesar de eu ter crescido num lar cristão, tudo, houve, assim, um momento complicado na minha família. Por quê? O meu pai, a minha mãe, com aquele excesso do cuidado, Sim. eles ficaram assim, mas menina, o mundo tá tão difícil, você vai gerar, você vai arrumar filho, tem certeza que é isso que você queria? E a mulher, querendo ou não, né, Estela, quando a gente tá gravidinha, os hormônios, Meu Deus. tudo mexe dentro da Tudo. gente, né? E aí eu lembro que quando eu tava com 3 meses de gestação, eu moro com a minha mãe, né, em casas separadas, mas no mesmo, ali junto, Quintal, no mesmo né? quintal, que eu tava muito triste aquele dia, e eu falei, Senhor, eu preciso tanto de uma palavra, porque tá todo mundo me dizendo que eu sou louca, que não sei o quê, e aquilo me abateu, aquela palavra me abateu. Eu falei, Senhor, mas eu tô debaixo da bênção. Eu casei, né, 7 anos esperando, 6 para 7 anos esperando. Sim, é pra mais que engravidar. natural, né? É o ciclo natural da vida. Eu falei, Senhor, eu não tô entendendo. Eu lembro que eu tava muito abatida, mas tinha uma visita na minha casa, nesse dia na casa dos meus pais. É o pastor Pedro lá de Minas Gerais. E aí eu lembro que nesse dia, eu desci na cozinha, e aí... Antes de eu subir para minha casa, eu falei assim, pastor Pedro, o senhor faz uma oração para mim? Aí ele falou assim, eu vou fazer, porque quando você entrou aqui, o Espírito Santo de Deus, ele me disse que era para orar por você. Falei, então amém, então ora por mim, né, que eu tava muito assim. Aí eu lembro que
Nós fechamos os olhos, estava eu, ele e o meu pai. E aí ele começou a orar. E no meio daquela oração, Deus tomou a boca dele. Eu não tinha falado para ninguém, Estela. Eu não tinha falado o que estava passando no meu coração, nem para minha mãe, nem para o meu marido. Gente, Deus, ele fala. De repente, Deus está usando o profeta do teu lado e você não está crendo. Verdade. Deus, ele fala. Ele usa os profetas. Eu sei que tem muita coisa por aí que não representa verdadeiramente o reino de Cristo, mas você saberá quando Deus falar no teu Porque coração. quando Deus fala é algo É muito particular, íntimo, né? É muito pessoal. Aí ele orou, e aí Deus tomou a boca dele e falou: eu estou te dando esse presente. É um presente meu para você. Meu Deus. E esse presente que eu estou te dando é para alegrar do teu coração e para preencher um vazio da tua alma. Meu Estela, Deus. ninguém sabia. Mas desde a infância, adolescência, a juventude, eu tinha um vazio dentro de mim que nada preenchia. Nada. Nada preenchia aquele vazio. Eu não entendia. Não foi o casamento. Nada preenchia. E muitas das vezes eu falava: Senhor, que vazio, que angústia, por que dessa angústia, né? E aí, ele não sabia. E naquele dia, Deus usou a boca dele e falou: estou te dando este presente para preencher um vazio da tua alma. Aí ele falou: e tem mais, ela será linda. E as pessoas vão olhar e perguntar: de quem é essa menina? Para você saber que eu sou Deus na sua vida. Aí depois ele falou assim: porventura falaria eu e não cumpriria? Meu Deus. E eu gravei aquelas palavras na tábua do meu coração. E foi nesse dia que eu soube que eu estava grávida de uma menina. Meu Deus. Foi através de uma profecia. Gente, a ultrassom foi feita naquele dia. Deus já falou o sexo do bebê ali naquele momento. Exatamente, foi desse jeito. E aí, depois que a Yasmin nasceu, eu percebi que aquele vazio... eu falo, quando eu conto esse testemunho para as pessoas, é como se eu fosse um quebra-cabeça e faltasse uma pecinha. E o Senhor gerou de mim essa pecinha. Mãe, mulher, você que está na sua casa, tem medo da maternidade, tem medo de gerar, acha que você não vai dar conta. Olha eu com esse histórico, né? Toda atrapalhada, deslocada, me sentia inferior às pessoas. Quem diria que eu teria a condição de gerar e quem dirá criar? Sim. Um filho? Não tenha medo. Se o Espírito Santo de Deus está te impulsionando, você está sentindo aí junto com o teu esposo, olha, está chegando o tempo de gerar, gere, dê lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Se for o tempo de Deus, Ele vai te permitir gerar, Ele vai abrir a sua madre. Quem sabe o Senhor não quer usar o teu corpo para trazer para esse tempo, para essa geração, um profeta, uma profeta do Senhor, um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Mas uma coisa eu digo, Estela, Sim. Não use o filho, a gestação, como a gente está falando bastante de maternidade, para curar uma ferida do seu casamento, não que não possa. Entenda o que eu estou falando. Mas existiam algumas coisas na minha vida, dentro do meu relacionamento, que eu precisava deixar primeiro o Espírito Santo de Deus trabalhar em mim, me quebrantar. Sim. Sabe? Precisava ter sido tratado antes, para depois que eu pudesse gerar. O filho não vai resolver tudo, mas a tua oração, o teu quebrantamento, a tua entrega diante do Senhor, né, vai te ajudar a gerar propósito de Deus para esse tempo. Com certeza, Gi, você passou muitos desafios, né? Foi. Desafios na infância, na adolescência, no casamento. E o que você diria para os casais hoje? Porque eu, assim, nós como esposa de pastor, as pessoas vivem tantos conflitos. Vivemos. E às vezes são coisas tão pequenas, sabe? São fáceis por falta de sabedoria. Muitos casamentos, né, estão se desfazendo por falta de compreensão, de diálogo. O que você teria para falar para os casais hoje? Sim, eu diria assim, baixa sua bola, baseado naquilo que eu vivi. Tem momentos que é melhor você perder, você se calar, você retroceder e você dar lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar. Eu, como esposa, muitas das vezes eu silenciava o Espírito Santo de Deus, porque eu queria falar mais do que Ele na minha vida, eu queria falar mais do que Ele no meu relacionamento. Eu não dava espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar. De certa forma, eu sufocava o Espírito. Às vezes você está no meio de uma crise no teu relacionamento, de marido e mulher, porque você não dá espaço para o Espírito Santo de Deus falar. E outra coisa,
não sabe o que fazer, vai para o caminho da oração, não é, Estela? Quantas mulheres passaram nesse jardim e elas falam, olha, foi a oração, foi a intercessão da igreja, foi o pedir do socorro, pede socorro, desabafa com alguém de confiança. Eu passei por isso, precisei desabafar com pessoas de confiança que oraram pela minha vida, pela minha família, me abençoaram. Porque gente para falar para você larga, desiste. Tá cheio, se homem não é né? para você, se a mulher não é para você, tá cheio. Mas se Deus uniu, confia. Às vezes você só não está entendendo que o Espírito Santo de Deus está falando pro teu coração. Com certeza. Então, e você falando de você, que você é improvável, mas o Senhor, né, Gi, ele chama pessoas improváveis, discípulos, eles eram tão improváveis, né, Pedro, se você vê mesmo a fundo a situação de cada um, Verdade. Deus chamou os improváveis, a maioria daquelas pessoas que Deus tem um chamado, Deus tem um futuro glorioso para ser usado na obra de Deus, nunca vem perfeitinho, não, nunca vem de um lar funcional, perfeito, quanto maior as lutas, as batalhas, parece que Deus conta mais com você. É isso Como mesmo. você vê isso na sua vida? Olha, você entende esse chamado de Deus na sua vida? Entendo, e inclusive, a semana passada, o Espírito Santo de Deus, ele ministrou algo ao meu coração, até postei no meu status. Foi uma frase assim que ele soprou dentro de mim, que quando ele falou assim, quem muito é esmagado, muito transborda. Quem mais é esmagado, mais transborda. Meu Deus. Foi até o momento que eu estava no meu quarto orando, eu falei, Senhor, eu quero viver mais intimidade, mais profundidade com o Senhor. Aí ele falou para mim assim, está preparada para ser esmagada? Porque para eu tirar o teu melhor, eu vou precisar te esmagar. O que é o esmagar, gente? É a gente deixar o nosso velho homem. É a gente se despir da nossa personalidade e a gente assumir o caráter de Cristo. E não é fácil, sabe? Sim. Mas é isso. E como que você se define, assim, como uma mãe? Hoje você tem mais um filho, não falou do segundo filho. Conta da gravidez do segundo filho. A gravidez do Luquinhas foi bem complicada. A gente não planejou dizer isso, mas eu falei pra Estela, gente, eu sou verdadeira, hein? Eu vou falar a verdade. Pode ser verdadeira. Mas assim, a gravidez do Lucas foi muito complicada. Hoje ele tem 7 aninhos. Mas foi uma gestação muito conturbada. Eu tive um período assim, de como se fosse uma depressão gestacional. Eu lembro que eu tava no meu quarto, no quarto da minha filha, e eu tava deitada assim, eu tava de olho aberto, gente. E eu vi um gato pulando do guarda-roupa, e quando esse gato caiu no chão do quarto, ele se personificou, e ele se tornou um homem de costas pra mim, todo vestido de preto, com um chapelão, foi uma coisa assim muito horrenda, e a roupa dele assim, eu vi o vento, abanando. E aquilo me assustou, porque eu não estava sonhando, eu estava acordada. Eu tive aquela visão, eu não entendi aquilo, fiquei assustada e esqueci, comecei a orar, eu falei, que coisa esquisita, Senhor. Comecei a repreender e aquilo foi embora. E aí depois disso, eu tive um período de 15 dias de queda espiritual, queda emocional, e eu comecei a ouvir vozes falar na minha cabeça, sabe, você não é digna, esse filho, essa gravidez, por que você foi engravidar de novo? Eu entrei, Estela, num período assim muito esquisito, eu não dormia. Eu ia dormir à noite, eu acordava assustada, eu tinha espasmos, eu tinha pesadelo, eu sonhava caindo, eu não conseguia entender a gestação. Até o 4º mês foi uma perturbação. Uma batalha. Foi uma batalha. Aí foi quando eu me lembrei, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar. Ele falou assim, filha, você conhece pessoas que passaram por isso? Peça socorro, porque se você se calar, você vai morrer. Então eu digo pra você que tá em casa, você que tá gerando, mulher, tá vivendo esse período estranho na sua vida, como se fosse uma depressão gestacional, sabe? Ou na depressão pós-parto, peça ajuda, fale, não é vergonhoso. Porque através do teu pedido de socorro, Deus te dará a vitória. Talvez se você se calar, você vai morrer. Aí, Estela, resumindo, eu pedi socorro para as minhas tias, que são minhas outras mães. Tias, amo vocês, minhas primas, toda a minha família. Eu falei, gente, eu não tô bem, eu tô escutando vozes, eu não tô conseguindo sentir prazer na gestação, eu acho que tem alguma coisa acontecendo comigo, eu acho que eu vou morrer. E aí, eu lembro que do dia que eu contei, foram 3 dias contados, o Espírito Santo de Deus me libertou. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus me limpou, Estela, como a mão.
Olha, me arrepio, ele arrancou de mim. Deus. Toda aquela crise, aqueles pensamentos, aquela coisa Aquela de você é opressão, louca, né? você vai engravidar de novo. Eu ouvia muitas pessoas falando isso. Você quer ter filho pra quê? Esse mundo tá difícil. E aquilo foi me fragilizando. Mas aí as minhas tias oraram por mim. Sim. E eu lembro que no terceiro dia, eu comecei a receber um monte de mensagem no meu WhatsApp. E eu lembro que a minha tia Dida, Edicleia, foi uma das que me marcou, que ela falou assim: Gi, eu jejuei por você. Eu orei por você. Eu fiquei 3 dias orando pela sua vida. E foi naquele período, eu simplesmente acordei. Eu estava curada. Glória a Deus. Aí o Senhor começou a usar os vasos, falando que ia me surpreender. E Deus proveu tudo. Proveu tudo pro Luquinhas. Meu esposo estava desempregado na época. E tudo, gente, Deus preparou. E eu senti aquela coisa esquisita ainda em relação à gravidez. E aí eu lembro que Deus usou a Roseli e falou assim: o Senhor me manda te dizer, filha, que Ele vai te surpreender. Eu falei, amém, né? Estela, quando eu cheguei naquele hospital, que tiraram o Lucas, eu falo, foi amor à primeira vista, que eu vi aquele bebê. Gente, aquele menino branco. Não por ele ser branco, gente, mas assim, eu sou morena, eu esperava um filho moreno. Aquele menino branco, cheio de cabelo, aquele narizinho perfeito, aquela boquinha perfeita. Na hora, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: lembra que eu falei que iria te surpreender? Falou, tá aí, o teu milagre, o teu presente. Glória, e foi assim, Deus, gente. Que foi coisa linda. E pra gente já caminhando pro fim, né? Como que você se define como mãe? Como você se vê assim, eu me defino como uma mãe assim, hoje? em aprendizado, porque a Yasmin é de um jeito, o Lucas é de outro, são filhos diferentes, personalidades diferentes, cada um com seu nível de desafio, né? A mesma mãe, o mesmo pai, mas eu me defino em uma mãe em construção. Não sou perfeita. Mesmo. Vou até deixar aqui minha declaração, filha, eu te amo você, o Lucas são as razões da minha vida, são a extensão do reino de Deus para mim. Mas eu me defino em construção, né? Lindo, em construção, né? É que isso. coisa linda. E o que significa seus filhos, seu esposo e toda a sua família para você? A minha família representa para mim... Ai, meu Deus do céu! Ai, gente, sério. Ai, que linda, gente. Tudo bem, graças a Deus. Gente, esse povo aqui, eles pegam a gente. Ai, que surpresa. Que bênção. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Pela honra, Senhor. É uma honra. Gente do céu, meu Deus, eu não esperava. Eu sempre... Vem cá, vocês dois. Eu sempre falo, né, Estela, para as pessoas que estão em casa, que, gente, tudo isso, tudo que acontece aqui nesse jardim é verdade. A gente não está fazendo isso por likes, por mídia. Nós realmente atendemos ao chamado do Senhor. Não estamos aqui porque somos melhores do que ninguém. A gente só tem um pouco mais de coragem, né? É o que eu costumo falar. E não é por mim, me sinto honrada por todas as pessoas que estão aqui nos bastidores. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e não é por mim, mas a Deus toda honra, toda glória. Gente, eu não sei palavras. Não, vocês são uma família muito linda. Glória a Deus. Vocês realmente... Vem cá, Yasmin, você é uma princesa. Vem aqui. A Yasmin é mais e vergonhosa. O inimigo, ele com certeza, tudo que vocês já passaram até hoje, o inimigo lutou contra essa família tremendamente, né? Desde o ventre, no namoro, isso que você me falou das pessoas falarem da sua gravidez. Foi. Tão natural você se casar e gerar filho, e as pessoas falando contra algo tão precioso, né? Mas tudo isso é porque Deus tem um projeto muito lindo na vida de vocês. Vocês são uma família linda em todos os sentidos. E isso é maravilhoso, né, gente? Agradeço a Deus. E vamos finalizar aqui, né? Eu preciso só falar rapidinho, pra gente não esquecer, gente, serei breve, as mães espirituais, né, Estela? Eu sou fruto da oração da Roseli, das minhas tias, das minhas primas, da sua oração, porque agora eu tô debaixo do seu guarda-chuva. Mãe, você que é mãe espiritual, ore por esse filho que Deus te deu, cuide desse filho que Deus te deu, certamente você colherá muitos frutos. Amém. É isso. E vamos terminar aqui, né, gente?
orando por essa família, né? Agora, gente, pode orar, por favor, por gente precisa. Agradecendo a Deus por essa família, que é um projeto de Deus aqui no Tamoio, que Deus tem usado poderosamente. Então, aqui, ó, que coisa linda, você tem que olhar pra frente, lá. A sua beleza tem que sair lá, ó. Vamos orar e agradecer a Deus pela vida de vocês. Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, pela vida da Gi, dessa família tão linda, que é um projeto de Deus, Pai. Nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito e está fazendo na vida de cada um. Que essas crianças, Senhor, possam crescer na graça e no conhecimento e debaixo da tua bênção e da tua proteção, Pai. Nós te adoramos por este momento, por esses projetos, porque tudo que está acontecendo aqui nasceu no teu coração e no coração da tua filha, Pai. Por isso que nós te louvamos por tudo que o Senhor já tem feito, está fazendo e vai fazer. Amém. Amém. Deus abençoe. E hoje, como é um dia muito especial, o Dia das Mães, eu quero deixar aqui para você, mamãe, uma mulher tão especial, um versículo aqui em Provérbios 31, de 28 a 29, que diz: seus filhos se levantam e o chamam bem-aventurada, seu marido também a elogia. Muitas mulheres são exemplares, mas você em todas supera. E esse versículo é para você, mamãe, que gerou os seus filhos com dores de parto, que somente nós que somos mãe sabemos o quanto é difícil gerar, e muitas vezes não somos valorizadas. Quantas mães os filhos viram as costas, se vão, e só que Deus hoje tem essa palavra para você. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. E neste Dia das Mães celebramos a mulher virtuosa, aquela que cuida, que ensina, ora, ama com a força que vem de Deus. Que você, mãe, saiba o quanto é preciosa aos olhos do Senhor. Sua dedicação, ainda que por vezes silenciosa, porque às vezes as mães, elas preferem ser rígida com os filhos, mas elas querem que eles sejam felizes. Tudo que uma mãe quer é que o filho seja feliz. Às vezes até machucada por dentro, ela é rígida, fala brigando, é assim, exige demais dos filhos. Mas no fundo é porque a única coisa que ela quer é que o seu filho seja feliz. E tudo isso que você passa, mãe, ecoa no céu e transforma vidas. Que Deus continue te fortalecendo, renovando sua esperança e enchendo seu coração de paz. Feliz Dias das Mães, que o seu dia seja abençoado. Que se você receba presente, se você não tiver os seus filhos perto, você receba o maior presente, que é a tua vida, é saúde que Deus tem para você. Feliz Dia das Mães, que Deus abençoe você grandemente.